vocês, o que vocês andam aprontando? Eu estou aqui na minha casa o tempo todo fazendo atividades, elaborando atividades para vocês desenvolverem em casa. Nunca perder de fazer aquela rotina de sempre, tá bom? Vamos lá. A passada nós trabalhamos falando tanto das rochas e também a formação dos fósseis, ok? Está no livro, na página 52 até a página 57. Ok, turma? Vamos lá? Vamos lá. A Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos e a maioria sobre ela há relativamente pouco tempo. Uma das maneiras de saber o que aconteceu há milhares de anos ou mais é a gente identificar pistas sobre o passado. Fazer análise sobre a rocha, tá? Pesquisar, observar sobre aquela rocha. Elas podem apresentar informações e relevar muito sobre a história da Terra e dos seres vivos. Os fósseis podem se formar quanto sedimentos, ou seja, a fragmentação da rocha. Soterram rapidamente restos de plantas, micro-organismos e até mesmo as partes moldes dos cocos, eles vão estar entre essas rochas e parte delas vão ficar dura, certo? Como os ossos, carapaças, conchas, caules, enfim. Eles petrificam com os sedimentos, formando assim os fósseis. Ok? Aprofundar um pouquinho mais sobre isso, ok? São considerados fósseis, portanto, os restos desses organismos que são preservados quanto à sua impressão dessa rocha. Essa impressão pode formar um espaço que gradativamente preenchido por minerais. E assim forma, por exemplo, esse molde que eu estou falando desse organismo. Ok? Vamos falar um pouquinho mais? Vamos lá. O que vocês estão vendo é basicamente isso que eu acabei de falar. Okay? Que aqui sim, falando de um verdadeiro fóssil, tá? Que é do tempo há milhões de anos, bilhões de anos atrás, né? Geologicamente distante. Ou seja, você vai poder aprender a identificar, né, a espécie, que tipo de animal que é, né? E para isso ele precisa passar por tudo de falar, né? Os fósseis, eles têm que se formar quanto sedimentos. Como você falar que ele é um fóssil, ok? Tá, vamos lá mais adiante. De rocha, né? As rochas, voltando, as rochas também podem se conservar as pegadas desses animais. Porém, é um processo mais raro de acontecer. Mas isso pode acontecer. Quando que isso pode acontecer? Como que isso acontece? Quando ocorre desse animal caminhar e deixar pegada nesse lodo. E assim ele vai compactar, ou seja, endurecer. Os sedimentos se acumulam dentro da marca da pegada até formar uma rocha sedimentar, ok? Ela se forma uma sedimentar. Os sedimentos se acumulam dentro dessa marca aí, como vocês estão vendo aí, um homem colocando a mão dele para saber o que era. Na verdade, isso aí é uma pegada de um dinossauro, né? Então, assim, mas existe homem pré-histórico, né, de anos atrás, que também deixou várias pegadas, né? E a gente pode estudar através dos fósseis, ok? Então, os sedimentos se acumulam dentro dessa marca que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Os sedimentos se acumulam aqui até formar uma rocha sedimentar. Foi o que eu acabei de dizer. Com o passar dos anos, sofre uma erosão e essa pegada, logicamente, acaba ficando exposta, ok? Fósseis também podem ser preservados por congelamento. Esses fósseis resgatados, certo? E você preservar através do processo de congelamento. Em locais muito próximos, polos, onde a neve é constante, um exemplo,
foi a descoberta de exemplares de mamutes, por exemplo, congelados. Espécies extintas que desapareceram do planeta Terra há aproximadamente 3,6 milhões de anos, e através do estudo dos fósseis pode identificar o tipo de alimentação que tinha naquela época, os restos de alimentos daquela época que foram encontrados no estômago de alguns desses animais, ok? Outra coisa que pode ser encontrado também são os insetos, certo? Porque são pequenos animais conservados, como âmbar, resina fóssil liberada por algumas árvores, e principalmente os pinheiros, tá? Tipo de processo. Eu, basicamente, como nós não estamos dentro de sala de aula, na página 54, ele tem uma ciências práticas. E eu gostaria muito que vocês desenvolvessem dentro de casa. É bastante interessante, tá? De modelar, e você está produzindo mais ou menos um processo de fossilização. Ou seja, vocês vão fazer a formação dos fósseis num ambiente natural e assim mostrando todinho o processo lento que ocorre nas condições do ambiente. É uma atividade muito interessante, e eu gostaria muito que vocês fizessem essa simulação. É bastante interessante, vocês conseguem aprender muito mais e saber do jeito que, dessa forma que nós estamos falando, ok? Tá. Falando um pouquinho, voltando de novo, né, dentro do planeta Terra, muitas questões referentes, que vamos lá um pouquinho, né? Aqui está mostrando as gravadas para sempre, que eu coloquei aqui para vocês verem. Ó, um limo ajudou a preservar pegadas que poderiam ter sido apagadas pelo vento e pela chuva. Aí a lama coberta e de algas verdes e também azul. Depois o efeito de protetor dos micro-organismos continuam a crescer e preserva essa forma dessa pegada. E a petrificação, ou seja, quando ela já seca, né, o cálcio do acelera e ocorre a petrificação dos sedimentos. Tá, falando um pouquinho deles, pessoal, muito a essa história da Terra, ele bem como sua formação de para que esse processo possa ocorrer, pode ser solucionado por meio de vários estudos fósseis, geológicos, e paleológicos. Então, estuda todas essas diferenças dessas camadas de sedimentos, né, no solo. E essas rochas, assim, conseguem identificar todas essas informações do passado do nosso planeta, tá? O que é geólogo? Ele é um profissional que estuda a estrutura e os processos de formações. Já os paleontológicos, eles são profissionais, por meio dos fósseis, eles estudam as formas de vida que viveu naquela época, tá? Naquele passado. Cada uma dessas camadas do solo, a gente chama, é chamada como horizonte do solo. Suas variações de cores estão ligadas muito na presença desses minerais que são encontrados, ok? Em condições normais, os sedimentos mais antigos ficam depositados nas camadas mais baixas e nas camadas superiores, que ficam mais recentes. As informações a respeito da história, ela pode ser obtida por análise, por observação justamente desses minerais, e assim tirando várias informações de que tipo de rocha que são encontradas. Por exemplo, que eu quero dizer para vocês, as rochas magmáticas, a formação dela a partir do momento da observação, atualmente em locais que não apresentam atividade vulcânica, que em algum momento do passado o planeta existiu um vulcão e nessa região a lava era expelida, ou seja, jogada para fora, certo? E aonde acontecia, logicamente, o estudo desses fósseis presentes em diferentes horizontes do solo, diferentes de camadas sedimentares, e ela possibilita isso, a reconstruir
o ambiente e de ter a isha, tá? Porque através de estudos, de observação, você consegue identificar que período que foi. As rochas formadas na mesma época. Portanto, tem aproximadamente a idade dessa forma. Então, se a gente for exemplo de triconóide, eles podem ter camada de rochas sedimentares, né, e associada a um tipo específico de fóssil, podendo assim identificar a idade geológica desse tipo de animais, ok? Os estudos dos seres vivos pelos fósseis podem diversas regiões do planeta. Em seu estudo, há explicações sobre como era o ecossistema, o modo que eles viviam, o comportamento. No Brasil, por exemplo, pessoal, foram encontrados vários fósseis de diferentes espécies que nos ajudam a estudar e a entender e como era o ambiente naquela época, né? Então, vou citar aqui. Estão a quilômetros de distância do litoral, mas que tem fósseis de animais marinhos, como no caso conchas de moluscos, carapaças, entre outros invertebrados, certo? Esses achados indicam, em algum momento da histológica da Terra, e essa região era coberta pelo mar, certo? Que a gente consegue hoje a atenção identificar esses fatores, ok, turma? Então, os fósseis também podem informações, né? Então, eles podem fornecer informações sobre todas as mudanças ocorridas que aconteceu da espécie, né, com o passar do tempo. As comparações, determinar o tesco, conhecer os que habitavam na época no planeta, identificar também até os seres humanos que existiram daquela época, tais como hoje de existência que já foi descoberta por meio de registros fósseis. Então, isso ajuda muito essa questão, desculpa, de possibilitar esse estudo para a gente e a gente identificar essa parte que eu estou dizendo para vocês. Então, pessoal, quando a gente fala a questão do estudo, a importância quem, em que época que eles viveu, tá? Como que era o processo da alimentação, como que eles habitavam, como era o local antes, né? E aí a gente podemos identificar qual espécie também que vivia naquela época e assim sucessivamente, como que sofreu todo esse processo, tá? E ajuda a gente a entender um pouquinho melhor a nossa história, ok? O que vocês façam a leitura do livro, tá? Tanto da página 5.2 até a página 5.3, tá? Depois, em seguida, vem as atividades, né? Continuo reforçando para fazer atividades do caderno, né? É o caderno de atividade do livro, né? Lá na página 58, tá, pessoal? Quero que vocês façam, que é assim, jornal, revistas, livros, enfim, né? Sobre fósseis encontrados. Quero que vocês fala para mim, identificar os tipos de fósseis que foram encontrados, qualquer idade, os principais tipos de fósseis, tá? As principais regiões aonde foi encontrado esses fósseis, tá? Locais onde os fósseis foram estudados, expostos, tá? Pode fazer tudo no caderno, tá, turminha? Registra tudo no caderno. Quando a gente retornar, eu faço a correção de todas essas atividades, apesar que nós vamos
trabalhando, né? Então, qualquer dúvida, caminhando pelo chat, perguntando, que eu estarei respondendo. As atividades escolares eu também estou mandando dentro do ano de aula. Eu acredito que o Tiago vai lançar para vocês. Ok, turma? Ó, eu quero ler uma historinha para vocês, certo? Fósseis e o estudo dentro da Universidade Federal de interessante, o voador que viveu na época dos dinossauros, certo? Eu não coloquei aqui no slide, mas eu quero ler para vocês que veja análise, né? Eles descobriram que tipo de répteis que como que ele viveu, tá? Então, assim, dá para a gente poder identificar. Os fósseis ajudam a gente a identificar tudo isso que eu acabei de falar, ok? Então, o terceiro maior dinossauro do mundo e a descoberta do Brasil, certo? Os paleontólogos, Cidade Federal de Rio de Janeiro, apresenta o terceiro maior fóssil já encontrado no mundo, de asas abertas, de 8,26 metros, certo? O fóssil foi descoberto na bacia de Araripe, entre Ceará e Piauí, pertinho da gente, né? A partir da análise da anatomia, o cientista identificou os fósseis como pertencentes do Pitassal, certo? E a descoberta na década de 1980. Segundo ele, segundo os cientistas, o esqueleto já encontrado no mundo está 60% completo, com partes, logicamente significativas do crânio, mandíbula, coluna e asa. Diz o Alexander, que é justamente o cientista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é responsável justamente pela toda essa descoberta. Então, para vocês verem, é super interessante, tá? Vão no livro, lá na página 57, reler novamente, né, sobre essa descoberta, para vocês poderem entender o significado de todas essa descoberta desses estudos desses seres vivos pelos fósseis, para a gente poder entender o vivo que viveu naquela época, todo esse processo que eu já falei, turma. Mas é isso aí, tá? Quero de vocês, ó, dedicação total, tá? Vamos fazer as atividades, vamos fazer a leitura, tá? Quando a gente retornar, você está, ó, na ponta da língua. Pessoal, um beijão. Estou morrendo de saudade de vocês, tá?